Imagine o seguinte, uma simples decisão em Washington pode fazer o dólar disparar, mexer com os preços das commodities e até impactar os seus investimentos aqui no Brasil. Hoje vamos falar sobre a taxa de juros americana, que move os mercados globais. Se você quer entender mais como isso afeta o seu bolso, fique até o final. Olá, aqui é o Yuspa do canal Põe no Bolso. Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre a taxa de juros definida pelo Banco Central americano. O que é a taxa de juros americana? A taxa básica de juros é definida pelo Banco Central americano. Ela reflete o custo que os bancos pagam ao emprestar dinheiro. Esse número pode parecer simples, mas é uma peça fundamental na política americana nos Estados Unidos. Por exemplo, se o Fed aumenta a taxa em 3% para 4%, isso significa que os bancos pagarão juros maiores. E esse aumento se reflete em empréstimo e financiamento para os consumidores e empresas. O objetivo do Fed é equilibrar a economia, controlando a inflação, promovendo o emprego e garantindo um crescimento sustentável. Como o Fed ajusta a taxa? Quando o Fed aumenta a taxa, o crédito fica mais caro. Isso ajuda a conter a inflação, já que consumidores e empresas gastam menos. Por exemplo, um empréstimo de 100 mil dólares com juros de 3% teria uma prestação menor do que com juros de 5%. Por outro lado, quando o Fed reduz a taxa, o crédito fica mais barato, incentivando o consumo e o investimento que aquece a economia. Impacto nos mercados financeiros. Mercado de ações americano. Quando a taxa sobe, as ações, especialmente as de tecnologia, podem sofrer porque o custo do capital aumenta e os lucros futuros perdem a lucratividade. Por exemplo, empresas como a Apple e a Tesla podem enfrentar queda no preço, porque seus projetos futuros se tornam mais caros para financiar. Mercado de renda fixa americano, o bonds. Para os títulos, uma alta da taxa reduz o valor existentes porque novos títulos são emitidos com retorno mais altos. Por exemplo, se você possui um título que paga 2% ao ano, ele perderá o valor enquanto novos títulos forem emitidos a 4%. Com a queda da taxa, acontece o oposto. Títulos antigos se valorizam. Dólar. O aumento da taxa fortalece o dólar, já que investidores buscam rendimentos mais altos nos Estados Unidos. Por exemplo, em 2022, com o Fed aumentando os juros, o dólar subiu, fortalecendo em relação à moeda com o euro e o ien. No Brasil, essa valorização do dólar pode encarecer importações e pressionar a inflação. Por outro lado, uma queda nos juros nos Estados Unidos tende a enfraquecer o dólar, aliviando o câmbio aqui e facilitando as importações. Mercados imobiliários. No mercado imobiliário, taxas mais altas encarecem financiamentos, diminuindo a demanda. Por exemplo, uma hipoteca com juros de 3% é muito mais acessível do que com juros de 6%. Taxas baixas, por outro lado, aquecem o setor, já que ficam mais caras para países que usam outras moedas. Por exemplo, um cenário de dólar alto, o petróleo pode cair porque sua demanda global diminui. Com juros baixos, o contrário acontece. Os preços das commodities sobem. Ibovespa. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, também é influenciado. Quando os juros americanos sobem, investidores estrangeiros podem retirar recursos do Brasil para buscar a segurança dos títulos americanos. Isso pode derrubar o Ibovespa, especialmente em setores dependentes de capital estrangeiro, como o de commodities. Por outro lado, com a queda de juros dos Estados Unidos, o fluxo de investimento para os países emergentes, como o Brasil, tende a aumentar, fortalecendo a alta do índice. Como vimos, a taxa de juros americana afeta todos os mercados, de preços de dólar, commodities, das ações e até do Ibovespa. Por exemplo, em 2020, com os juros próximos de zero, houve uma explosão de investimentos em ações no setor imobiliário. Por isso, entender como o Banco Central americano opera é essencial para qualquer trade ou investidor. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal Põe no Bolso. Até a próxima!